Senhores vereadores, muito boa tarde. Quero agradecer a Vossa Excelência Sidney Matias pelo convite, pelo requerimento, né? E na pessoa do nosso presidente aqui, cumprimentar a todos vocês, sem nominá-los. Mas, enfim, é uma alegria poder vir falar aqui, não exatamente do meu livro, viu, Sidney, mas da história da cidade de Londrina, que nós completamos agora 90 anos. E pela primeira vez na história, viu, vereador Marcelo, a gente tem um livro que conta a história do pioneiro Arthur Thomas. Quem foi Arthur Thomas? Tem nome de escola, nome de vinho, nome de praça, nome de parque, não é? Então, o livro que a gente publicou agora em março desse ano, conta a história do pioneiro Arthur Thomas e do Parque Municipal, justamente porque o parque foi escolhido como marco dos 90 anos da cidade de Londrina. E eu, junto com o jornalista Luciano Pascoal, que está fazendo um documentário sobre o parque e ainda vai lançar no final desse ano, a gente inscreveu esse projeto num programa chamado ProVerde, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com fundos, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, fomos aprovados para poder fazer o livro. E aí a gente, claro, em contrapartida, através da educação ambiental, a gente fez uma oficina numa escola. O projeto foi proposto pelo Instituto Alicerce, e a gente fez uma oficina com a criançada, e a criançada super curiosa para saber quem foi Arthur Thomas. E olha que engraçado, né, vereador? A gente, muitas vezes, nós mesmos não sabemos quem foi Arthur Thomas. E as crianças já estão aprendendo isso a partir de agora com esse livro que foi lançado. O livro, com recursos públicos, ele foi totalmente distribuído de maneira gratuita. Então, o lançamento, a gente reuniu mais de 200 pessoas na Biblioteca Pública Municipal. Depois a gente entregou um livro para cada escola municipal de Londrina, para cada centro de educação infantil. Então, todos os centros de educação infantil têm um livro do Parque Arthur Thomas e do pioneiro Arthur Thomas. Então, qualquer criança que estuda na rede municipal de ensino consegue acessar o livro. Eu tive com o vice-governador Darcy Piana, em Curitiba. Ele me pediu que a gente pudesse destinar um exemplar para cada unidade do SESC no Paraná, vereadora Anne. Então, toda unidade do SESC no Paraná tem um livro que os senhores vão receber agora também. Eu trouxe um exemplar para cada um de vocês, para que vocês possam ver também. Além disso, todas as principais bibliotecas públicas de Londrina, aliás, toda a biblioteca pública da rede municipal e as bibliotecas das universidades, da UEL, da PUC, da Unifil, entre outras, também tem o livro. O livro é para ser acessado. Nós publicamos pouco mais de 1.000 exemplares, dos quais mais de 500 já foram distribuídos gratuitamente. Eu sempre digo, vereador Sidney, que a história de uma cidade, e aí a história com H, porque a história, né, a grande história, ela é feita de histórias de pessoas, histórias com o H minúsculo, né? Porque, de fato, quando a gente vai contar a história da nossa cidade, a gente precisa contar a história das pessoas, a história das empresas, a história dos vereadores, a história dos políticos, ou seja, a história de quem passou, de quem desbravou, de quem foi pioneiro, de quem trouxe para Londrina muitos projetos e muitas situações que hoje a gente acha normal, que a gente já conhece, mas que um dia alguém começou lá atrás. Então, diferentemente, por exemplo, do meu colega e amigo William Santin, que escreveu a história de Londrina com vários fatos, eu gosto de escrever a história de diversas pessoas, de diversas empresas, de diversas instituições, que cada uma dessas peças monta o quebra-cabeça que é a cidade de Londrina. Eu tive a oportunidade de vir aqui, viu, vereador Antônio Amaral, na legislatura passada, quando eu lancei o livro do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, a convite do então vereador Nantes. Então a gente veio contar um pouquinho sobre a história do santuário, que começou como uma capelinha. Foi a segunda capelinha de Londrina e hoje é um santuário, o primeiro do interior do Paraná, o primeiro do Paraná, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então veja, as histórias que a gente vai contando em livros, a gente vai fazendo com que a história da nossa cidade, ela seja marcada, resgatada, conhecida, ela seja de fato, e a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, ao contar a história de uma cidade, as histórias de uma cidade, a gente passa a amar um pouco mais a nossa cidade.
E quantas histórias ainda tem por aí que a gente precisa conhecer, que a gente precisa contar, não é? Eu devo lançar agora, a gente já está escrevendo, viu? Vou dar um spoiler para vocês, a gente está escrevendo já o livro do CEAL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, que tem 73 anos e não tem um livro ainda. Estamos produzindo também o livro da Rádio Alvorada, a pioneira também em Londrina, né? A primeira rádio da Arquidiocese, enfim, uma das mais ouvidas, porque eu acredito, como jornalista, como escritor especializado em biografias, a importância de nós resgatarmos a história da nossa cidade. O livro que vocês já podem manusear, viu, vereadora Paula, se puder passar a mão na capa ali, você vai ver que tem uma textura diferente, não é? A gente conseguiu simular a textura da capa da árvore, né, da casca da árvore, a textura das folhas que estão caídas no chão. É uma foto do Parque Arthur Thomas. E se vocês perceberem, a gente dividiu o nosso livro em duas partes. A primeira parte, a gente conta a história do pioneiro Arthur Thomas. Então a gente fez ela num livro, num papel mais antigo, mais envelhecido, né, que é o pólen, com todas as fotos preto e branco, para a gente dar essa dimensão histórica do pioneiro Arthur Thomas. Quando a gente vira e passa a contar a história do nosso Parque Arthur Thomas, o papel fica diferente. É o papel couché e aí colorido, né? Exatamente aí, vereador Manuel, na transição, você tem a mesma foto, né, em duas cores diferentes. Algumas grandes dessas fotos aí foram feitas pelo Luciano Pascoal. Essa foto aí a gente tem a dimensão do parque de cima. Entre outras fotos a gente conseguiu no Museu Histórico, no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, da Folha de Londrina, a gente também conseguiu muitas histórias e informações. Viu, vereador Santão, alguns pássaros aí que tem no Parque Arthur Thomas são os mesmos que tem lá no seu condomínio, onde você mora. Eu até convidei a Claudinha para fotografar no nosso, mas ela ficou meio receosa, assim, né? Sabe como é que ela é. Mas, enfim, nós temos grandes fotógrafos do Fotoclube de Londrina que nos ajudaram e contribuíram também. E cada uma dessas histórias que está aqui, algumas quase que se perderam, né? Teve uma história, por exemplo, que o Parque Arthur Thomas tinha um zoológico no Parque Arthur Thomas. E ninguém sabia onde estava essa história, quem contava. Você lembrava dessa história? Nossa Senhora! Espera aí, vereador, que eu já estou aqui contando aqui. Mas, veja, a gente conseguiu achar nos arquivos da Folha de Londrina as fotos dos animais que faziam parte. O puma que tinha lá, as capivaras, o jacaré, entre outros animais. Então, essa é a importância de nós resgatarmos a história de uma cidade como a nossa, que é nova, que é jovem, que ainda tem muitos pioneiros vivos. Aliás, eu queria contar uma história para vocês que um dos principais entrevistados do nosso livro foi o pioneiro Omeletino Benato. Ele nasceu aqui em Jataizinho e veio para Londrina quando tinha cerca de 4, 5 anos, em 1900 Ele nasceu em 1929, para você ter uma ideia, não é? Mas ele dizia que Londrina tinha a idade dele, porque ele falava assim que ele contava a idade de Londrina a partir da caravana do George Craig Smith e não da fundação do município em 34. E ele veio para a cidade, veio morar para a cidade por volta de 32, 33, 34, e morou desde 1939 na mesma casa, ali na Avenida Souza Naves, pertinho da Santa Casa de Londrina. Ele foi entrevistado porque ele foi gandula do Arthur Thomas, na quadra de tênis. Ele pegava a bolinha dos ingleses que jogavam tênis lá, e depois ele se transformou num sócio do Arthur Thomas, já no Autolon, no edifício Autolon. Infelizmente, faz menos de um mês que ele faleceu, aos 95, 96 anos, mas ele foi o primeiro a receber o exemplar do livro. A gente conseguiu entregar o exemplar do livro, ele leu, e foi muito emocionante, porque já nas coisinhas dele lá, depois de morto, a família revirando, encontrou o livro exatamente na marcação da página onde ele estava lendo. Então veja, a importância de nós resgatarmos a história. Essa aí, vereador Marcelo, essa cobra saura é uma jiboia desse biólogo aí.
ele faz um projeto muito bonito de educação, é o Lucas, ele faz um projeto de educação ambiental no Parque Arthur Thomas. Então, algumas visitas das escolas que tem lá, ele leva a cobra saura, que é uma jiboia, para as crianças poderem tocar na cobra, verem como é que é, explicar a diferença de cobra venenosa, peçonhenta, não, etc. Então, assim, o Parque Arthur Thomas é uma joia rara na nossa cidade. Nenhuma outra cidade que nós conhecemos tem um parque municipal tão grande, a 5 minutos do centro da cidade. Da minha casa de carro é 5 minutos. O Parque Arthur Thomas tem 85 hectares e grande parte deles de mata nativa. E forma um grande corredor ecológico, se tudo der certo com esse projeto do Parque Linear que nós estamos discutindo na cidade, né, que nosso prefeito está discutindo na cidade, ele vai formar um grande corredor ecológico que vai até a Fazenda Refúgio, até a Mata do Barão, lá embaixo, mas também ele tem possibilidade, se o Parque Linear conectá-lo até lá a zona sul da cidade, até a Mata dos Godói, enfim. Então, esse livro que vocês têm em mãos agora é o primeiro livro que reúne toda a história do pioneiro Arthur Thomas e do Parque Municipal Arthur Thomas na cidade de Londrina. E ele pode ser um grande cartão de visitas para a nossa cidade, para quem vem visitar, para a gente que vai por aí, né? Enfim, levá-lo e mostrar as belezas da nossa cidade para outros lugares, não é? E vou dizer mais para vocês, viu? O nosso livro já está desatualizado, porque assim que eu publiquei, começaram a pipocar histórias do Arthur Thomas e as histórias do parque, e a gente já está buscando recursos junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para poder publicar uma segunda edição do livro. Nossa ideia também é poder traduzi-lo para o inglês da Inglaterra, e se tudo der certo, enviar esse livro lá para a Escócia, para Edimburgo, para as universidades de lá, para que os escoceses também conheçam. E por que eu estou falando isso? Porque o Arthur Thomas era escocês, né? Nascido em 1889, em Edimburgo. E uma das grandes alegrias no lançamento do nosso livro foi poder entregar o livro, isso até me arrepia, viu? Porque o vereador Antônio Amaral esteve lá um pouquinho antes, né? No nosso lançamento, o vereador Sidney Matias mandou o representante lá, mas logo no final do lançamento, viu, Emanuel? Eu entreguei o livro para o bisneto, não, para o tataraneto do Arthur Thomas, que se chama Arthur Thomas. E ele estava lá, um moleque de 13 anos, foi com o pai, Daniel Thomas, que é bisneto do Arthur Thomas. Então, assim, você percebe que o legado do Arthur Thomas não apenas ele se faz presente aqui, na nossa cidade, mas também a família dele mora aqui, continua morando aqui. Tanto é que, eu queria até agradecer ao Vinícius, nosso jornalista ali, que me ajudou bastante, né, na época de levantar as informações. A gente vai pesquisando em tudo quanto é lugar, tudo quanto é arquivo que a gente possa. E por que o parque chama Arthur Thomas? Porque aquela área que foi doada para a Prefeitura Municipal na década de 70, pertencia à Companhia de Terras Norte do Paraná, e a condição para que essa área fosse doada à prefeitura é que virasse um parque com o nome de Arthur Thomas. E aí todo esse trâmite passou justamente pela Câmara de Vereadores de Londrina, que votou e aprovou essa doação, esse projeto, e é graças ao trabalho dos vereadores, né, que a gente consegue poder contar essa história hoje. Mas o Arthur Thomas, ele tem dedo dele no Country Club, na Santa Casa de Londrina, em grandes obras, enfim, nas principais obras da cidade, do centro, na educação. Foi ele quem trouxe as grandes escolas e os grandes centros educacionais para Londrina, ali desde a década de 1934. Ou seja, o legado de um pioneiro que se materializa e que permanece vivo na cidade que nós vivemos hoje. Então, qual que é o nosso papel hoje como vereadores, como cidadão, enfim, como escritor? É poder não apenas manter vivo esse legado, mas, sobretudo, continuar construindo uma cidade bonita e boa para a gente viver. Eu faço parte como coordenador da governança de turismo de Londrina, faço parte da governança Londrina Inteligente, e a gente discute isso lá. Como tornar nossa cidade uma cidade ainda melhor para a gente viver. Não só para a gente viver, mas para que a gente possa também receber visitantes, nossos parentes, nossos amigos, nossos turistas,
aqui na nossa cidade de Londrina. Então, esse livro que vocês têm aí é o quinto livro. Eu estou falando bastante, né? Porque tem tempo, viu? Se vocês me derem mais 30 minutos, eu fico falando, viu, vereador? Mas esse livro aqui que vocês têm em mãos é o quinto livro biográfico que eu já publiquei. Entre eles, como eu falei para vocês, o do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, o do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, mais 2 em produção, mais 2 em edição. E como eu disse para vocês, são histórias que a gente vai ouvindo ao longo da trajetória e vai transformando elas em livro. E as pessoas falam assim, ninguém nunca... As pessoas não leem mais livro, né? Ninguém mais lê livro, e assim... Mentira. A publicação e a edição de livros cresce a cada ano do Brasil, nunca foi tão grande como é hoje, e se a gente estimular, a gente vai criar uma geração de pessoas que leem livros, sim. E estou dizendo isso porque um outro bisneto do Arthur Thomas, ele tem uma empresa de eventos aqui, eu entreguei o livro para ele, e ele tem um filhinho pequeno, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, e o menino não desgruda do livro, mesmo sem saber que o livro é do tataravô dele. Então ele pega o livro, ele folheia, imagina, 2 anos de idade, folheando um livro que é bonito, que é visivelmente bonito, que chama atenção, e de fato a gente precisa continuar construindo projetos como esse, para que a nossa história se perpetue, para que a nossa história permaneça, e para que a gente possa também deixar a nossa contribuição na nossa cidade, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, vereador Sidney Matias, um grande amigo, pelo convite. Eu recebi também congratulações do vereador Sidney Matias, da professora Flávia Cabral, se não me engano, o Matheus Tum também assinou a congratulação, mas eu tenho certeza que eu agradeço aí o carinho de todos vocês, que sempre me recebem muito bem quando eu venho a essa casa aqui. Muito obrigado. Agradecemos ao Fábio pelas palavras e passamos a palavra ao vereador Sidney Matias, para que, em nome do Poder Legislativo, possa fazer, então, a sua fala. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de subir aqui nessa tribuna, então, como mostrar para os munícipes também esse lindo material, essa linda história, esse lindo livro e um coração, né? Aqui está o coração. Falei para o Fábio agora há pouco, se tivéssemos 10 Fábio aqui na cidade de Londrina, com certeza Londrina teria essas riquezas, né? Fábio, eu não vou falar do livro, eu vou falar do Fábio, porque do livro o Fábio já falou, né? Mas eu digo que é uma pessoa que se entregou, está se entregando para a cidade de Londrina. E é isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas assim, que se entregam com o coração, com a alma, com carinho. Faça, sou londrinense. Eu moro aqui, é aqui que eu vou deixar o meu legado, é aqui que eu estarei deixando tudo que eu tenho, que é o meu conhecimento do saber, mas do coração. Então, Fábio, o que eu digo para você? Eu deixei preparado aqui, nossa assessoria deixou preparado tudo aquilo que você já falou. Mas o que eu digo para você aqui, você é muito importante para a cidade de Londrina. Parabéns. Parabéns por amar Londrina. Parabéns por deixar ser amado também por nós. Porque é isso que nós devemos deixar para você, o nosso amor, nosso carinho, o nosso afeto, o nosso muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado por você se colocar à disposição da cidade. Conte conosco, contem com as nossas orações. Sempre que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te amparar. Tá? E eu digo que a nossa cidade, ela não ganha um livro. A nossa cidade, ela ganha pessoas. E nós somos muito felizes, cidade de Londrina, nós quanto vereadores, em ter você conosco. Então, Fábio, muito obrigado, que Deus te abençoe imensamente, conte sempre conosco. Agradecemos ao vereador Sidney Matias pelas palavras.
Mais uma vez agradecemos ao Fábio Luporini e de fato é uma honra tê-lo aqui conosco, saber que você faz parte dessa bela obra, desse belo projeto, e isso engrandece e enriquece a nossa cidade. Parabéns e conte sempre com esse legislativo, tá bom? Nós vamos reunir os vereadores aqui para que juntos possamos registrar esse momento com uma fotografia. É importante que todos tragam este livro, esse belo livro, e vamos em alguns instantes reabrir os trabalhos.